versículo de número 54, a partir do 54, para a nossa palavra aqui nessa noite. Então, prendendo, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia de longe. Meus queridos irmãos, Pedro era um discípulo que era muito perguntador, muito corajoso em alguns momentos, e ele estava seguindo de longe. E eu quero dizer, quem segue Jesus de longe, ele está com a sua caminhada cristã em perigo. Quem segue Jesus de longe, ele está sujeito a várias coisas. Se você quase não lê a palavra de Deus, se você quase não ora, se você quase não vem à igreja, se você quase não faz caso das coisas espirituais, você está seguindo Jesus de longe. E tem consequências para quem segue Jesus de longe. Tem consequência, porque mais cedo ou mais tarde a casa vai cair para quem segue Jesus de longe. A casa vai cair. E Pedro seguia Jesus de longe e a casa caiu para Pedro. A casa caiu para Pedro. Ele estava no relacionamento à distância com Cristo. E Deus, Jesus, não quer um relacionamento à distância. Ele quer um relacionamento próximo. Ele quer um relacionamento de intimidade. Ele não quer um relacionamento à distância. Ele quer uma proximidade comigo e quer uma proximidade com cada um de nós. Amém. Glória a Deus. Olha as consequências para quem segue uma caminhada com Cristo seguindo de longe. Seguindo de longe. Você vai ficar frio. E, como disse por aí, você vai levar a vida empurrando com a barriga. Empurrando com a barriga. E o resultado é que você poderá cair. Você poderá cair. E o versículo de número 55: e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. O que aconteceu aqui? Que o relacionamento à distância levou Pedro a ficar assentado no meio daquele povo, no meio daquelas pessoas. E o que eram aquelas pessoas? Aquelas pessoas eram zombadores. Aquelas pessoas eram ímpias. E a Bíblia já diz para não se assentar na roda dos escarnecedores. Aleluia. Mas com um relacionamento à distância que faz você se assentar no meio de pessoas que não comungam com a nossa fé. Faz se assentar e ouvir o que eles dizem e até concordar com o que eles dizem. Até concordar. O relacionamento à distância, ele provoca isso na vida do cristão. Mas quando está terminando, você pode fazer uma reflexão para começar a seguir Jesus de perto, se aproximar. Amém. Aleluia. Porque você pode estar com o Pedro, estar seguindo à distância, está frio, não está quase orando, não está quase lendo a Bíblia, não está quase indo à igreja, está distante. Esperta. Está distante. Já estava lá no meio dos ímpios. E como certa criada, versículo 56, vindo estar sentada ao fogo, puseste os olhos nele e disse: este também estava com ele. Agora vem o resultado. A primeira consequência é que pode te levar
diante de alguém simples, negou diante de uma humilhada. Relacionamento à distância leva isso. Negar a Cristo, dizer que não conhece o Senhor. E um pouco depois, vindo outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. Negou agora a segunda vez. E passado quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. Pedro, por mais que Pedro negasse, mas ele tinha as características de Cristo nele. Ele era galileu. Agora, por mais que ele negasse, mas o povo está dizendo: para tu parece com ele, tu andou com ele, tu fala como ele. Era de longe, mas estava. Ele parece com Cristo. Não adianta tu negar, irmão. Alguém vai dizer que ele é crente, irmão. Tu pode negar, agora ele vai dizer que ele é galileu. E Pedro disse: não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Cristo tinha dito: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes que me conhece. Tu me conhece, mas tu vai me negar. Agora vem aqui a parte mais linda aqui. O versículo de número 61. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro e lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. Quando Cristo olhou para Pedro, não foi necessário dizer uma palavra. O olhar de Cristo para Pedro foi um olhar de perdão. O olhar de Cristo para Pedro foi um olhar de misericórdia. Aleluia. O olhar de Cristo para Pedro foi dizendo: Pedro, eu te disse que ia me negar, mas eu te conheço. Não temas, te encoraja. Não precisa tu ficar se culpando, porque eu já sabia. Eu me preparei para isso. Aleluia. Para esse momento que ia me negar. Com esse olhar, Jesus restaurou a vida de Pedro. Ô, glória. Ele negou, mas Jesus restaurou. Jesus pode te restaurar. Você que está seguindo ele de longe, ele pode te aproximar. Esse olhar de Cristo foi um olhar de ternura para Pedro, foi um olhar de amor. É assim o olhar de Cristo para nossas vidas. É um olhar de amor, é um olhar de ternura. Aleluia. Não é um olhar condenável, é um olhar de perdão para mim e para você. É um olhar de misericórdia, um olhar de Cristo, é um olhar de amor, de restaurador. Aleluia. E depois disso, no Atos dos Apóstolos, vemos outro Pedro. Aonde Pedro passava, a sombra de Pedro curava as pessoas. Em Atos 3, ele agora, Pedro restaurado, ele pede para o que estava lá na porta do templo chamado Formosa: olha para nós não temos nem prata nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Seja curado. Aleluia. Pedro foi restaurado. Foi uma mensagem. Pedro, mais de 3.000 pessoas foram salvas. Agora um Pedro restaurado. Não era aquele Pedro que estava negando, não era aquele Pedro medroso que estava com medo. Agora era um Pedro corajoso. Aleluia. E Pedro foi tão restaurado por Cristo que a história diz que ele morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele não queria morrer igual Cristo. Morreu crucificado de cabeça para baixo. Deus restaurou a vida de Pedro e continua restaurando a nossa vida. Aleluia. Mas deixe o relacionamento à distância. Não siga. É muito perigoso para um cristão seguir Jesus de longe. É muito perigoso. Você pode cair se Jesus não tiver compaixão. Pode
pode cair. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Louvado